Eu nunca fui de me impressionar facilmente. Trabalhar no turno da madrugada, na patrulha rodoviária, meio que te deixa insensível a muita coisa estranha. Mas naquela noite, algo me deixou com um nó no estômago que nunca esqueci. Era por volta de 2 da manhã, e eu estava dirigindo por uma rodovia deserta. O silêncio só era quebrado pelo ronco do motor e o som ocasional de insetos batendo contra o para-brisa. Foi então que vi um carro parado no acostamento, com os faróis apagados e nenhuma luz de emergência ligada. Era estranho. Encostei para verificar e assim que abri a porta do meu carro, fui atingido por um cheiro forte de gasolina, daqueles que fazem o ar parecer pesado. Cheguei perto do carro, com a lanterna na mão, e percebi que todas as portas estavam trancadas. Espiei pela janela. O banco do motorista estava inclinado para trás e o porta-luvas estava aberto, com papéis espalhados pelo chão. Parecia que alguém tinha saído às pressas. Quando fui até o porta-malas, a coisa ficou ainda mais estranha. Um galão vazio de gasolina estava jogado lá dentro e o cheiro era ainda mais forte. Mas o que realmente me deixou alerta foram as marcas no chão. Perto da beira da estrada, havia pegadas na lama, mas elas não estavam sozinhas. Ao lado delas, via arranhões no solo, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro da mata. Peguei o rádio para pedir reforço, mas o sinal estava fraco. Decidi seguir as marcas por conta própria, mesmo com aquela sensação estranha me apertando o peito. Seguir aquela trilha foi uma das coisas mais perturbadoras que já fiz. As marcas na lama eram irregulares, como se a pessoa estivesse cambaleando, e o que parecia ter sido arrastado deixava sulcos fundos no solo molhado. A cada passo, a mata ao redor ficava mais densa e o som da estrada desaparecia, substituído pelo farfalhar das folhas e o estalo de galhos sob os meus pés. Minha lanterna iluminava apenas o suficiente para mostrar pequenos detalhes: galhos quebrados, poças de lama e algo que parecia um tecido rasgado, preso a uma árvore. Peguei o pedaço do tecido e percebi que era de uma jaqueta, mas o pior foi notar as manchas escuras, sangue. Não parecia recente, mas estava ali. E isso foi o suficiente para acelerar meu coração. Continuei mais alguns metros com a mente dividida entre voltar e esperar reforço ou descobrir o que diabos tinha acontecido. Foi então que encontrei o celular. Estava no chão, a tela quebrada, e parecia ter sido jogado com força. Perto dele, o solo estava revirado, como se alguém tivesse lutado ali. O cheiro de terra molhada e algo metálico no ar tornou tudo ainda mais claustrofóbico. Usei a lanterna para examinar o local e vi galhos baixos quebrados, marcas de mão na lama e mais manchas de sangue. Naquele momento, senti como se estivesse sendo observado. Talvez fosse paranoia, mas aquela sensação me deixou gelado. Eu sabia que algo muito errado tinha acontecido ali, mas não tinha ideia do que estava por vir. Depois de encontrar aquelas marcas de luta e o sangue, a sensação de estar sozinho ali ficou insuportável. Decidi voltar para o carro e tentar o rádio de novo. Enquanto caminhava de volta pela trilha, me dei conta de que estava suando frio, mesmo com o vento úmido da madrugada. Meus olhos não paravam de varrer a mata ao redor, procurando por qualquer movimento, por menor que fosse. Assim que alcancei o veículo, finalmente consegui sinal no rádio e pedi reforço. A espera foi angustiante. Cada segundo parecia uma eternidade, e o silêncio ao meu redor se tornava quase ensurdecedor. Não havia nenhum som de animais ou vento balançando as árvores. Era como se a mata estivesse segurando o fôlego. Quando o reforço chegou, expliquei a situação rapidamente e fomos juntos para a trilha. A presença dos outros policiais ajudou a aliviar um pouco da tensão, mas o cenário continuava sinistro. Voltamos até onde estavam a jaqueta e o celular. Com mais lanternas, conseguimos identificar melhor a cena. Um dos colegas encontrou algo novo, uma pulseira de plástico fina, dessas que parecem ser de hospital. Estava parcialmente enterrada na lama e tinha marcas borradas, como se alguém tivesse tentado arrancá-la às pressas. Mais adiante encontramos outra coisa estranha, um sapato de mulher, encharcado de lama, mas sem sinal de quem o usava. A cada nova descoberta, a ideia de um crime violento parecia inevitável,
mas as perguntas continuavam sem resposta. Avançamos mais fundo na mata, seguindo o que parecia ser uma trilha de evidências. A lama agora estava mais densa, dificultando nossos passos, e o cheiro de terra úmida era quase sufocante. Um dos meus colegas apontou para algo estranho no chão. Um amontoado de folhas e galhos que parecia ter sido colocado ali de propósito. Quando afastamos tudo, encontramos um pedaço de tecido preso a raízes, semelhante ao de uma calça jeans, e mais manchas de sangue. Ficamos em silêncio por um momento, tentando processar o que aquilo significava. Não havia sinal de um corpo ou qualquer pista que explicasse o que ou quem tinha sido arrastado até ali. Era como se o rastro simplesmente terminasse. Passamos o resto da madrugada vasculhando a área, mas a única coisa que encontramos foi mais silêncio. O sol começava a nascer quando retornamos à estrada, exaustos e frustrados. A cena foi isolada e entregue à perícia, mas o caso nunca avançou. Pelo menos não que eu tenha sido informado. Até hoje, toda vez que passo por aquele trecho da rodovia, sinto um arrepio na espinha. Não sei se é paranoia ou intuição, mas evito olhar para a entrada daquela mata. É como se ela guardasse os segredos de algo muito mais sombrio do que conseguimos entender naquela noite. E o pior é que, mesmo sem respostas, parte de mim sente que alguma coisa ainda está lá, esperando. Aquela noite parecia mais uma rotina de trabalho, até que recebemos um chamado estranho. Os vizinhos de um senhor idoso, o senhor Aguiar, relataram gritos e barulhos incomuns vindos da casa dele, algo que já vinha acontecendo há dias. Quando chegamos, a rua estava completamente silenciosa, com poucas luzes acesas nas casas. A do senhor Aguiar era uma delas. Ele nos atendeu na porta poucos segundos depois de batermos, mas seu comportamento chamou atenção imediatamente. Estava suado, o rosto pálido, e havia algo nos seus olhos que não combinava com a tranquilidade que ele tentava demonstrar. "Está tudo bem aqui", disse rapidamente, antes mesmo de fazermos qualquer pergunta. Apesar disso, seus olhos não paravam de se desviar para o corredor escuro atrás de si, como se algo lá o incomodasse profundamente. Meu parceiro pediu para verificarmos a casa, e o Sr. Aguiar hesitou antes de ceder. A sala estava impecavelmente arrumada, com móveis antigos e um leve cheiro de desinfetante. Mas a perfeição do ambiente parecia falsa, quase ensaiada. Cada cômodo que verificávamos era igual, limpo, organizado, sem nada fora do lugar. Enquanto isso, o Sr. Aguiar nos seguia de perto, como se quisesse controlar cada passo nosso. Quando passamos pelo corredor, notamos uma porta trancada. "É o porão", ele disse antes mesmo de perguntarmos. Sua voz estava tensa e suas mãos tremiam levemente, algo que ele tentou disfarçar ao cruzar os braços. Quando meu parceiro pediu para ver o porão, ele negou de forma brusca, algo completamente diferente de sua postura até então. Assim que meu parceiro insistiu em verificar o porão, o Sr. Aguiar começou a demonstrar um nervosismo difícil de ignorar. Ele tentou justificar, dizendo que não usava o porão há anos, mas sua voz vacilava, como se nem ele acreditasse no que estava dizendo. "Não tem nada lá, só coisas velhas", repetia, olhando para nós e para a porta trancada, como se estivesse em pânico. Meu parceiro, decidido, quebrou o protocolo e foi até a viatura buscar um pé de cabra para abrir a porta. O Sr. Aguiar ficou parado no corredor, murmurando algo baixinho que não conseguimos entender, enquanto eu observava o desconforto crescente no seu comportamento. Era como se ele estivesse com medo do que encontraríamos, mas ao mesmo tempo incapaz de impedir. Quando finalmente abrimos a porta, um cheiro forte de mofo e madeira úmida subiu imediatamente. Descemos devagar, com as lanternas iluminando degraus cobertos de poeira e teias de aranha que brilhavam sob a luz. O contraste com o resto da casa era chocante. Enquanto o andar de cima parecia saído de uma revista, o porão era um depósito de coisas velhas e bagunçadas. No entanto, algo ali se destacava. Num canto havia um colchão, cercado por embalagens de comida, garrafas de água e até uma pilha de roupas sujas. Não era difícil perceber que alguém tinha estado ali recentemente. Minha mente começou a girar com perguntas: quem estava vivendo ali? E por que o senhor Aguiar
Agia como se aquilo não existisse. Enquanto investigávamos o porão, o Sr. Aguiar permaneceu no topo da escada, observando em silêncio, mas com os olhos arregalados e inquietos. Meu parceiro encontrou uma mochila, encostada na parede, parcialmente escondida por uma pilha de jornais velhos. Dentro, havia itens pessoais que não combinavam com o perfil do Sr. Aguiar. Uma escova de cabelo, um par de tênis feminino e até um caderno com desenhos e rabiscos. As páginas estavam marcadas por frases desconexas, como "não posso sair" e "eles me acham". Algo naquele caderno me deixou com um frio na espinha. Era difícil determinar se quem escreveu estava com medo ou se havia algo mais perturbador acontecendo. Chamei o senhor Aguiar até a porta do porão para perguntar sobre aquilo, mas ele apenas balançou a cabeça, murmurando repetidamente: "Eu não sei. Eu nunca desço aqui". A maneira como ele dizia isso não parecia uma simples desculpa. Era como se ele quisesse acreditar que o porão e tudo o que havia ali não eram parte da realidade dele. Quando subimos de volta, o senhor Aguiar estava ainda mais agitado, e cada pergunta que fazíamos só parecia piorar seu estado. Ele começou a apertar as mãos com força, como se estivesse tentando se acalmar, e olhava constantemente para o corredor escuro, o mesmo para onde desviava os olhos no início. Decidimos que não fazia sentido pressioná-lo mais ali. Preenchemos um relatório básico e informamos que uma equipe de investigação retornaria no dia seguinte para uma análise mais detalhada. Quando saímos, ele nos acompanhou até a porta, nos observando de um jeito que era difícil de escrever. Não era raiva nem alívio. Era algo entre os dois, como se ele soubesse que não havia mais como voltar atrás. Na manhã seguinte, soubemos que a equipe de investigação voltou à casa do Sr. Aguiar, mas ele não estava mais lá. Os vizinhos relataram que ele saiu de madrugada, levando apenas uma mala pequena. A casa estava destrancada, como se ele não esperasse voltar. Quando a equipe revisitou o porão, encontrou mais evidências que levantaram ainda mais perguntas. Havia sinais de que alguém vivia ali há algum tempo. Restos de comida escondidos entre caixas, um cobertor dobrado de forma cuidadosa e, o mais estranho, um pedaço de papel preso embaixo do colchão. Nele, havia apenas um nome e um número de telefone, mas o contato não levou a lugar algum. Era um número desligado há anos. Os itens pessoais encontrados não correspondiam a ninguém registrado na casa ou mesmo na vizinhança. Nunca mais ouvimos falar do senhor Aguiar. Era como se ele tivesse desaparecido, junto com as respostas que esperávamos encontrar. Até hoje, penso naquele porão e nas coisas que deixamos para trás. Quem estava vivendo ali? Era alguém que o senhor Aguiar ajudava ou alguém que ele temia? A maneira como ele olhava para o corredor naquela noite, como se algo ou alguém ainda estivesse lá, é o que mais me assombra. Não sabemos se ele estava protegendo um segredo ou se estava tentando fugir dele. Tudo o que sei é que aquela casa tinha algo errado, algo que até hoje ninguém conseguiu explicar. E isso, para mim, é mais perturbador do que qualquer conclusão que eu pudesse imaginar. Aquela rua tinha uma tranquilidade quase irritante, o tipo de lugar onde nada de extraordinário parecia acontecer. Quando recebemos as ligações anônimas sobre gritos e choros vindo do número 57, minha primeira reação foi ceticismo. Era difícil imaginar algo tão perturbador vindo de um bairro tão calmo. Mas assim que chegamos, uma sensação incômoda tomou conta de mim. A casa estava escura, com todas as luzes apagadas, e a porta entreaberta dava um ar ainda mais sinistro ao cenário. Meu parceiro e eu chamamos por alguém, mas o silêncio lá dentro era absoluto. A sala estava impecável, quase como um showroom. Tudo parecia cuidadosamente arrumado, mas havia algo naquele excesso de ordem que deixava tudo desconfortavelmente artificial, como se escondesse algo. Exploramos a casa com cautela, cada passo ressoando como se ecoasse naquele silêncio opressor. Todos os cômodos estavam igualmente limpos, cada detalhe no lugar certo, sem nada que parecesse fora do comum. Mas no final do corredor, uma porta trancada chamou nossa atenção. Foi ali que o cheiro começou a nos atingir. Forte, químico, uma mistura inconfundível de água sanitária
com algo que não consegui identificar de imediato. Batemos na porta e chamamos, mas ninguém respondeu. Decidimos arrombá-la e o que vimos me deixou sem palavras. No centro do quarto havia uma cama com lençóis manchados de sangue, ainda úmidos em alguns pontos, como se alguém tivesse limpado a cena às pressas. E, o mais perturbador, cintas de couro estavam presas à estrutura da cama, como se fossem usadas para imobilizar alguém. O cheiro de água sanitária parecia ainda mais intenso dentro do quarto, quase sufocante. Meu parceiro iluminou o ambiente com a lanterna, revelando detalhes que só tornavam tudo mais perturbador. Havia marcas de arranhões na cabeceira da cama, como se alguém tivesse lutado para se soltar. No chão, perto da cama, um balde com água turva e um pano ainda úmido indicavam que alguém havia tentado apagar os vestígios, mas não com cuidado suficiente. O que mais chamou a atenção foi um pequeno caderno deixado em cima da mesa de cabeceira. As páginas estavam preenchidas com frases perturbadoras como "o silêncio purifica" e "a redenção exige sacrifício". Não havia datas ou detalhes sobre vítimas, apenas uma escrita metódica, quase fria, que deixava um peso enorme no ambiente. Enquanto investigávamos o quarto, algo na perfeição do restante da casa me incomodava profundamente. Não havia um único sinal de luta fora dali. Nada derrubado, nada fora do lugar. Como se os eventos naquele quarto fossem isolados e controlados de forma assustadora. Quando meu parceiro abriu um armário no quarto, encontramos uma gaveta trancada. Dentro dela havia mais cadernos. Um deles estava cheio de descrições detalhadas de rituais de purificação, mas sem nomes ou rostos. Apenas referências vagas à dor e penitência. O mais estranho era que, fora aquele quarto, o restante da casa parecia intocado, como se quem vivia ali fosse alguém que sabia esconder muito bem o que fazia. O nome do proprietário, um professor aposentado, com uma reputação impecável, só tornava tudo ainda mais difícil de processar. A inquietação continuava a crescer conforme vasculhávamos o restante da casa. Cada cômodo estava absurdamente limpo e organizado, mas parecia vazio, como se ninguém realmente morasse ali. Decidimos subir ao sótão para verificar um possível ponto de entrada ou mais pistas. Assim que abrimos a entrada, o cheiro mudou. Não era mais só a água sanitária. Havia algo mais, um cheiro metálico e abafado. Subimos com cuidado e a lanterna revelou um pequeno espaço, cheio de caixas empilhadas. Dentro de uma delas, encontramos objetos que não faziam sentido. Pulseiras, lenços e até mesmo uma foto rasgada, com os rostos apagados por riscos feitos com força. Mas o que realmente fez meu estômago revirar foi um tênis pequeno, claramente de criança, sujo de algo que parecia sangue seco. Voltamos para o quarto, tentando processar o que havíamos encontrado no sótão. Nada ali parecia fazer sentido, e quanto mais descobríamos, mais perguntas surgiam. O diário encontrado na mesinha ao lado da cama não dava pistas claras sobre quem eram as vítimas, mas as palavras carregavam um peso inquietante. Frases como "a dor limpa a alma" e "o silêncio é sagrado" pareciam pertencer a alguém completamente desconectado da realidade. O mais perturbador era a calma daquela casa. Não havia som, não havia pressa, apenas um silêncio tão pesado que fazia parecer que as paredes guardavam mais do que apenas segredos. A sensação de que estávamos sendo observados foi inevitável, mas o dono da casa continuava desaparecido, assim como qualquer explicação para o que encontramos. A chegada da perícia não trouxe o alívio que eu esperava. A casa foi isolada e os itens que encontramos no quarto e no sótão foram cuidadosamente recolhidos. Enquanto os especialistas analisavam o local, nós continuávamos tentando montar alguma linha lógica, mas parecia impossível. O proprietário continuava desaparecido e não havia registros de visitantes ou parentes recentes que pudessem esclarecer quem eram as vítimas. O sótão, no entanto, guardava algo que me deixou perturbado por semanas. Uma pequena caixa de metal escondida atrás de uma pilha de jornais. Dentro dela, encontramos uma chave e um recorte de jornal antigo com uma notícia sobre uma pessoa desaparecida
na região há mais de 10 anos. A sensação de que aquele lugar era mais do que uma cena isolada de crime me acertou como um soco no estômago. A investigação nunca levou a respostas concretas. O dono da casa parecia ter evaporado, e nenhuma conexão entre as vítimas e ele foi confirmada. A casa foi vendida meses depois, reformada e ocupada por novos moradores. Mas eu nunca consegui esquecer aquele lugar. Sempre que passo por aquela rua, sinto um arrepio ao olhar para o número 57. O silêncio que cercava a casa naquela noite continua a me assombrar. Não é apenas o que encontramos, mas o que não conseguimos descobrir, as perguntas que ficaram sem resposta, os segredos que talvez nunca venham à tona. E, às vezes, me pergunto, será que ele ainda está por aí, vivendo entre nós com um novo número na porta de outra casa?